Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 13, Jesus começa aqui, no versículo 13, eu confesso que eu nunca tinha visto dessa forma, mas aqui Jesus começa um assunto que ele só vai terminar lá no final. E diz assim: entrem pela porta estreita. Para quem Jesus está falando aqui? Para os discípulos, amém? Ele estava no monte ensinando aqueles que queriam segui-lo. Estamos naquilo que é chamado a Constituição, a lei principal de um país é a Constituição. E aqui Jesus está estabelecendo a Constituição do reino de Deus. E ele está ensinando então aqueles que queriam segui-lo: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Aqui Jesus continua ensinando aos discípulos: cuidado com os falsos profetas. Presta atenção que Jesus não está dizendo cuidado para que você seja um falso profeta. Não, o ensinamento é: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Jesus continua ensinando: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, então preste atenção, antes ele estava pedindo que eles tomassem cuidado, agora está falando deles, dos discípulos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí Jesus termina o ensinamento dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus. A tua palavra foi lida e nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, trazendo ensinamentos, trazendo curas, manifestando o teu poder com sinais, com prodígios, com maravilhas, e que nós possamos ver o resultado dessa palavra, fruto dessa palavra, abençoando as nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O ministério do Senhor Jesus, que ele, dentre tantas coisas, ele tinha uma função muito específica, que era trazer a verdade de Deus para a humanidade. Não só com as suas palavras, mas Jesus, com suas atitudes, com a sua forma de agir, com a sua conduta, ele também estava realizando a vontade de Deus. Se eu quero saber o que Deus faria numa situação, eu olho para o Senhor Jesus e vejo aquilo que ele falou e como ele se conduziu diante de situações da vida. Por exemplo, Jesus chegou em um sepultamento. Embora ele soubesse que ele iria ressuscitar Lázaro, ele chorou com aqueles que estavam ali. O que Deus espera de mim quando eu vou ao sepultamento? Se eu não puder ressuscitar o morto, pelo menos eu posso chorar com aqueles que estão ali. Então a vida do Senhor Jesus, ele tinha um grande trabalho, que ele quer estabelecer a verdade. Diante de uma sociedade que estava corrompida, diante até da religião da época,
os religiosos da época, que foi a mensagem de domingo para nós, que também estava corrompida, que vivia um engano, que vivia algo que Deus não queria para eles, uma religião que estava sobrecarregada de sistemas, sobrecarregada de crendices e sem vida espiritual. Então o Senhor, ele veio para quebrar tudo isso e trazer a realidade e a verdade de Deus para nós. Não é à toa que um dos principais trabalhos do diabo ainda hoje é o engano, para combater a verdade que Jesus é e trouxe. Preste atenção no que eu estou dizendo, a verdade que Jesus é. Jesus, ele não veio só trazer uma mensagem de verdade, mas ele é a própria verdade. Amém? Por isso que nós somos o povo da verdade. A verdade para nós não é só uma mensagem, mas a verdade para nós é Cristo, o Salvador. A Ele é a verdade. E aí nós olhamos para esse texto, e esse pequeno trecho que nós lemos, não sei se você percebeu, mas ele sempre trata de duas coisas. Existem duas portas. Existem dois caminhos. Existem dois tipos de mensageiros, ou profetas, se você preferir. Existem dois tipos de servos, de discípulos. Existem duas casas, ou dois fundamentos. E isso já mostra a radicalidade do Evangelho, queridos. Existe aí muitas pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus. E a verdade é que só existe um caminho que leva a Deus através da misericórdia, que é Cristo. Todos os demais caminhos vão até levar a Deus, mas vão levar a Deus para você ter juízo. E não graça e salvação. Para ter graça e salvação é só através de Jesus. Então Jesus, ele começa esse assunto aqui quando ele fala da porta estreita. Ele não explica muito, ele só diz que existe uma porta que é estreita e uma que é larga. Ele só diz que alguns acertam a porta estreita e outros erram a porta larga. E aí ele começa a desenvolver o assunto. Aí ele começa a desenvolver esse pensamento e vai trazendo as características e as consequências de cada um desses assuntos. Então existem duas portas. Para eu chegar à porta, como é que eu chego à porta certa? Jesus, oi? Batendo não. Ouvindo. Por isso que Jesus, ele fala da porta, e logo em seguida ele fala de quem? Dos profetas, ou dos mensageiros. Se eu dou ouvidos a uma mensagem que não é de Deus, eu vou bater na porta certa? Eu vou chegar à porta certa? Então perceba que Jesus, ele começou o raciocínio dizendo, existe uma porta que é a certa. Existe uma porta que traz salvação e que traz vida. Existe uma porta que é larga, que ela produz morte, que ela produz destruição. E muitos erram por ela. Por que erram, queridos? Porque começam a ouvir aquilo que não é verdadeiro, é falso. E hoje existe muito disso no nosso meio. Tem muitas pessoas que estão com o nome de Jesus. Tem muitas pessoas que estão dizendo que tem a mensagem de Deus. Mas quando nós vamos ver, é uma mensagem falsa. Se dizem portadores da mensagem, se dizem transmissores da mensagem de Deus. E presta atenção que Jesus já estava ensinando isso enquanto ele estava presente na terra. Porque enquanto ele estava aqui, naquele mesmo tempo, também tinham falsos mensageiros, também tinham falsos ensinos. Então Jesus, em primeiro lugar, estava dizendo, para você acertar a porta, cuidado com o que você está ouvindo. Tem um pregador que ele tem uma palavra que eu acho interessante, que o texto lá de Tessalonicenses diz que nós devemos julgar e ouvir todas as coisas, julgar e reter o que é bom. Mas isso não é licença para a gente ficar ouvindo qualquer tipo de besteira. Porque isso mostra até uma certa soberba e arrogância em nós, como que dizendo, eu posso ouvir qualquer coisa que nada me afeta. Eu posso ouvir qualquer coisa que eu estou tão firmado, mas tão firmado, mas tão firmado, eu sou tão de Deus, mas tão de Deus que nada vai me derrubar. Precisamos ter então essa atenção, querido, e cuidado para
O que eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo aquilo que vem de Deus? Será que eu estou ouvindo aquilo que vem do inimigo? Será que eu estou ouvindo aquilo que vem da malícia e maldade e ganância dos homens do nosso tempo? Porque muitos hoje estão, entre aspas, usando o Evangelho para satisfazer a sua própria ganância. Muitos estão hoje utilizando o Evangelho para satisfazer o seu desejo de status e de poder. Ah não, eu sou um grande líder, muitas pessoas me seguem no Instagram, muitas pessoas me seguem no meu culto, na minha igreja. Então ela está usando, muitos, não estou dizendo todos, mas muitos usam o Evangelho para manipular as pessoas e satisfazer o seu próprio ego. E aqui então Jesus já começa, primeiro ele falou só da porta, aqui é certo que produz vida, que produz morte. Mas aqui ele já dá para nós um ensinamento. Ele diz, como é que eu vou saber quem é de Deus então e quem não é? Se eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu ouço, eu preciso saber então, fazer um filtro do que vem de Deus e o que não vem. E aqui então Jesus nos dá uma grande lição, ele fala, pelos frutos vocês o conhecerão. E eu achei interessante porque nessa parte Jesus faz uma comparação entre quem é de Deus e quem não é, usando árvores. Mas preste atenção no que eu vou te dizer, no que o Senhor Jesus disse, eu quero frisar aqui. Embora nessa parte de baixo aqui do texto, Jesus faça uma comparação com árvores, o trabalho do falso profeta é um trabalho destruidor, queridos. Porque ele faz uma comparação da ação do falso profeta como um lobo que finge ser uma ovelha e é voraz para destruir. Então, embora haja uma comparação com árvores, preste atenção, o trabalho do falso profeta é destruidor, é avassalador, é trazer morte para o rebanho do Senhor. Cuidado com isso, queridos, cuidado quando nós damos ouvidos a essas pessoas que se dizem de Deus e não são. E aqui então eles nos dão um ensino do que é de Deus e o que não é. Pelos frutos vocês os conhecerão. A vida dessa pessoa tem frutos de Deus? A vida das pessoas que estão ouvindo ela tem frutos de Deus? E aqui eu vou deixar uma pergunta no ar que eu vou responder depois. Qual o fruto principal, dentro do contexto, que Deus espera dessas pessoas? Eu vou responder no final, mas já fica aí guardado na sua mente. Qual fruto Deus espera? A Bíblia fala de vários frutos. João Batista pregava o Evangelho, já no início dizia que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Então qual é o primeiro fruto que se espera de uma pessoa que serve a Deus? De uma pessoa que é mensageira do Senhor? Não é só que ela aponte os pecados dos outros, mas que haja nela também arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando o Wellington falava aqui do Esperança Rio, a mensagem do Dr. Billy Graham sempre foi uma mensagem de arrependimento de pecados, para que pessoas conhecessem ao Senhor. E a mensagem do arrependimento precisa continuar sendo a mensagem da igreja do Senhor Jesus, meu irmão. Hoje se fala de tantas coisas, mas nos esquecemos da mensagem principal, que ainda é de arrependimento, de nós confessarmos os nossos pecados, de nós dependermos de Deus. Então, o primeiro fruto que se espera, arrependimento. Segundo fruto que se espera, o fruto do Espírito nas nossas vidas, que foi até tema da nossa escola bíblica dominical, que está ali o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a paciência, o domínio próprio, a mansidão. São frutos que se esperam daqueles que são os mensageiros, daqueles que levam a palavra. Se não tem isso, meu irmão, cuidado. Nós podemos estar dando ouvidos a falsos profetas, e o Senhor Jesus disse, cuidado com eles, não dê ouvidos a eles. Então Jesus nos alerta sobre aquilo que ouvimos em primeiro lugar, para eu chegar à porta. O objetivo de Jesus é a gente chegar à porta. Aí ele vai desce mais um nível. Preste atenção que Jesus começou do nível mais raso, a porta. Aquilo que nós ouvimos, ele desce mais um nível.
Agora eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu faço. Então aqui você já percebe que ele já entra até na mensagem dizendo, eu profetizei no teu nome. Então o que Deus está dizendo? Cuidado com aquilo que você faz. Porque as suas práticas, as suas obras também demonstrarão de uma certa forma quem você é. Cuidado para que você não seja um falso profeta e profetize algo que você não esteja vivendo. Jesus estava ensinando isso aqui. O pastor não está inventando, não. Ele disse, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, mas Jesus disse, mas essa mensagem que você profetizou eu não conheci não, porque eu não te conheço. Não fui eu que te entreguei essa mensagem. E aqui Jesus nos dá um outro ensinamento que também é crucial aqui. O primeiro ele fala de frutos. Quais os frutos? Aqui ele já dá uma outra pincelada para nós. Presta atenção no versículo, deixa eu ver aqui, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Então já está dando uma ideia aí de qual é o fruto que Deus espera de nós, não é? Primeiro ele falou do profeta lá, que ele deve produzir frutos. Agora já está dizendo, ouvir a palavra e praticar. Então, a mensagem que eu ouço me leva a uma prática correta. Se eu ouço a palavra correta, me induz a agir corretamente. Se eu ouço engano, me induz a agir de forma errada. E aí Jesus então está nos ensinando aqui nesse trecho que eu posso ter até uma prática correta, mas um coração longe de Deus. Aí ele vai e aprofunda mais um pouco o texto, que é a continuação que nós lemos aí dos dois fundamentos. Porque ele diz, aquele que ouve e pratica, ele tem fundamentos sólidos. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. Então fala de algo que é profundo. Fala de algo que ninguém está vendo. Fala de algo que está oculto aos olhos das pessoas, mas que dá estrutura à casa, à construção, à edificação. Então ele começa do mais raso, dizendo da porta, ele aprofunda falando dos falsos profetas, aí depois ele vai, aprofunda um pouco mais falando da nossa prática, do que devemos fazer ou não. E ele mostra que a raiz de tudo isso está no coração do ser humano. E aqui então a gente entende qual é o fruto que Deus espera de nós. Primeiro ele fala que é o fruto, depois ele fala no versículo 21, ele fala que ele espera que seja feita a vontade do Pai que está nos céus. E no versículo 24 que eu li diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A vontade de Deus, que é dita no versículo 21, é revelada através da vida de Jesus, que foi pregado nessa terra. Não é trazer algo religioso, mas era o ensinamento de Jesus para nós. A revelação de Jesus para nós. Então perceba que Jesus, aqui ele vai, eu nunca tinha visto dessa forma, como ele vai aprofundando o raciocínio, para nos levar a acertar a porta que ele começou a falar lá no começo, no versículo 13. Então nessa noite, meu irmão, nós somos discípulos ou fariseus? E eu fiquei pensando, olhando esse texto, como tudo aqui, a gente precisa ter muita atenção, porque nem tudo aqui está muito visível. O falso profeta, você percebeu aí, ele está fantasiado de ovelha, para enganar, para ninguém perceber. Esses discípulos aqui que vão entrar no reino ou não, aos olhos humanos, parecia que eles estavam fazendo corretamente, estavam expulsando demônios, estavam pregando, estavam curando pessoas. Se a gente chega no ministério aí, você vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, supostamente a palavra sendo pregada, o que você vai dizer de um sujeito desse? Esse é de Deus, ué.
Quantos de nós não faremos isso? Inclusive, lá no Apocalipse diz que o anticristo vai se manifestar com sinais, com prodígios, e quantos não vão dizer, esse é o Cristo? E vai chegar lá e vai ver que não era. Perceba que são coisas que não são visíveis aos olhos humanos. Essas duas casas também, aonde está o fundamento delas? Ninguém está vendo. São obras que ninguém vê, que não são visíveis, mas que mantêm a estrutura de pé. Você que conhece aí partes do Nordeste, por exemplo, sabe que parte do sertão, que é muito seco, a areia fica dura quase igual pedra. Mas não é um terreno firme para se construir, porque se construir a areia se move, a areia cede. Então esse trecho mostra para nós como é importante não só aquilo que nós falamos, não só aquilo que nós fazemos, mas aonde está firmado os nossos corações. A fonte é o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque o texto, no final, ele mostra as consequências disso tudo. Nós vemos que a porta tem uma consequência, vida e perdição. Se eu acerto a porta, eu tenho uma consequência, vida, perdão, restauração, bênção de Deus, graça de Deus. Mas se eu erro a porta, perdição, dor, sofrimento. Quem entra no reino dos céus? Se Jesus me conhece, se eu tenho um coração voltado para Deus, eu vou permanecer, vou ser uma árvore que permanece. Mas se eu for aquele discípulo que só vive de aparência, mas que Jesus não me conhece, ou eu não conheço o Senhor, eu pratico a iniquidade, embora, como ele diz aí, pratico a iniquidade, ou pratico o mal, depende da versão. Embora eu tenha até práticas, entre aspas, corretas, mas a minha prática, na realidade, é maligna. O texto diz que essas pessoas serão cortadas e jogadas no fogo. Fogo aqui é símbolo de juízo. Fogo aqui é símbolo de perdição eterna, de inferno, de julgamento de Deus. Então perceba que precisamos escolher qual porta nós vamos entrar. E para eu acertar a porta, eu preciso estar fundamentado no Cristo verdadeiro. E não num falso Cristo, não nas minhas ações, não naquilo que eu penso, não naquilo que eu acho. Vocês entendem isso nessa noite? E quem é que escolhe a porta? Somos nós. Sou eu que escolho a quem ouvir. Sou eu que escolho o que fazer. Sou eu que escolho onde fundamentar a minha fé, a minha vida e a minha esperança. Sou eu que escolho, queridos. Não é o pastor que vai escolher por mim, não é a esposa, não é o pai, não é a mãe, mas somos nós. Então hoje eu posso escolher se eu sou discípulo e vivo a verdade. Se eu sou um discípulo e vivo a palavra de Deus, aquilo que Jesus falou. Ou se eu sou um fariseu, que vivo um engano, que vivo uma religião infrutífera, que não me gera nada, só me gera consequências ruins. Somos nós que decidimos qual caminho nós vamos tomar. Somos nós que decidimos quais escolhas vamos fazer. Somos nós que decidimos se seremos bênção nessa terra, cumprindo a vontade do Pai, fazendo sinais e prodígios, mas para o nome dEle, para a glória dEle de verdade. Ou se vamos escolher um outro caminho, queridos. Então a mensagem de hoje para nós é: vamos ser de fato discípulos. Vamos de fato escolher a porta. Vamos dar ouvidos à mensagem do Evangelho genuíno. Vamos seguir a nossa vida buscando fazer o bem, queridos. Não praticando o mal.
Não adianta, como até o pastor falou aqui, brincando, não adianta a gente fazer sinais e prodígios na igreja e ser um demônio no trabalho, ser um demônio dentro de casa. Não adianta, queridos. Nós não estamos enganando a Deus. Talvez você possa até estar me enganando, talvez eu possa até estar te enganando, mas nós não enganamos a Deus. E esse texto, ele mostra claramente que há uma consequência. Os falsos profetas, algo vai revelar a eles. O que revela um falso profeta? Seus frutos. Uma hora essa árvore vai dar frutos, vai ser revelado que são frutos ruins. No caso dos discípulos aqui, algo também vai revelar a eles. Aí vai ser o próprio Cristo que vai revelar a eles dizendo. E veja que eles ficaram até surpresos, porque eu vou estar fora? Imagina, a gente que frequenta a igreja, serve no ministério, quando vai chegar diante de Jesus, qual é a sua expectativa? E a gente vai chegar lá e vai dizer, sejam bem-vindos, filho, sejam bem-vindos e benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Não é isso que a gente espera? Imagina chegar lá e o próprio Cristo revelar para nós já lá. Porque se ele revela aqui para a gente pode mudar o nosso procedimento. Mas se já chegar lá, já não tem mais saída. Lá já vai ser o destino eterno, e o Cristo vai revelar a nós, dizendo a consequência dos nossos atos. Apartai-vos de mim, porque vocês têm praticado mal. Não conheço vocês. E no caso da casa aqui, também vai ser revelado. O que vai revelar que a casa não está fundamentada na rocha? As chuvas, os rios, os ventos, as adversidades da vida vão demonstrar, querido, que nós não estamos edificados no Cristo, que é uma rocha inabalável para nós e eterna. Então perceba que há uma consequência e há algo que Deus usa para revelar quem nós somos. Não sou eu que vou dizer aqui, começar a apontar, você é discípulo, você não é, não. A própria palavra utiliza mecanismos para nos mostrar quem nós somos. E eu não venho aqui trazer essa palavra para apontar a você, mas para nós examinarmos a nós. Como diz a própria Bíblia, o apóstolo Paulo falou sobre isso ao participar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então examinemos nós mesmos. Será que nós temos sido discípulos ou fariseus? Será que nós temos sido pessoas que têm levado a verdadeira mensagem do Evangelho? Será que nós temos sido pessoas que têm feito a obra de Deus, mas com o coração em Deus, sem praticar a iniquidade? Será que nós estamos alicerçados na rocha, que é Cristo? Para que nós possamos enfrentar as lutas e desafios e prevalecer sobre elas? Nessa noite, meu irmão, há uma escolha a se fazer. E Jesus deixou bem claro qual é a direção dele. Caso a gente tivesse alguma dúvida, ele deixou bem claro no versículo 13. Entre pela porta estreita. Qual é a vontade de Deus para nós, querido? Nos abençoar, amém? Qual é a vontade de Deus para nós? Que nós sejamos felizes, amém? Qual é a vontade de Deus para nós? Que nós sejamos salvos, amém? Jesus ensinou aquilo para aqueles discípulos, está ensinando para nós. O caminho é esse. Aqui é o caminho da bênção, aqui é o caminho da vitória. Aqui é a porta de vitória para vocês, a porta de salvação. Esse é o caminho que eu tenho para vocês. Para isso eu vim. Para ser a porta de salvação e o caminho da salvação. Mas a escolha é de cada um de nós. Amém? Então escolha, pois, a porta estreita, para que nós tenhamos a vida e tenhamos a vida em abundância. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé.